estudantes dos sétimos anos, tudo em ordem, tudo bem? Professor Diogo solicitando licença para adentrar aí nos seus lares pela tela da sua TV para a nossa proposta de matemática de hoje. E veja só o que é que nós vamos dialogar. É a sua aula número 40 e hoje nós vamos tratar de soluções. Soluções que correspondem a também raízes ou soluções das equações do primeiro grau, que nós já conceituamos aqui e caracterizamos direitinho aqui para você. O principal objetivo que nós vamos atingir hoje é ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas. Lembre-se, pensamento algébrico genérico. Nós estamos tratando de situações que caracterizam números não conhecidos, mas que pelo processo de resolução a gente determina cada um deles, né? Criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Não somente inclusive, mas principalmente diante de todo o desenvolvimento que nós temos aqui. Perceba que nós já temos aqui novamente a balança, que nós vamos retomar dois dos princípios elementares para o desenvolvimento deste trabalho no processo de resolução. E para isso, você vai precisar da organização impecável do seu caderno de matemática, caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Adentremos na primeira proposta de hoje. Acompanhe comigo. Olha lá. Escrevendo equações equivalentes. Os princípios de equivalência. O que você está fazendo, Alice? Tentando colocar esses cubinhos nos dois pratos para deixar a balança em equilíbrio. Balança em equilíbrio? Perceba comigo que uma balança equilibrada estabelece uma relação de equilíbrio, que você também chama de relação de equivalência, expressa matematicamente por uma igualdade. Então aqui nós temos o nosso modelo de balança, onde nós vamos determinar essas relações de equilíbrio conforme as duas quadrículas estão mostrando aqui para nós. Como estabelecer? Veja, vamos, por exemplo, colocar aqui no primeiro prato, que você chama de primeiro membro, a massa 2. Para que você tenha uma relação de equivalência, ou seja, de igualdade, no segundo prato, que você chama de primeiro membro, você também precisa colocar exatamente a mesma massa 2. Estabelecida aqui, ó, a relação de equilíbrio para você, certo? Porém, para que esta relação de equilíbrio se mantenha, nós precisamos utilizar aqui os chamados princípios de equivalência. Então, sugira junto comigo aqui. Vamos acrescentar no primeiro membro a massa 3. Então, agora nós temos massa 5. Para que a igualdade se mantenha, nós precisamos acrescentar a mesma massa 3 no segundo membro. Ou seja, 5 equivale a 5, tá? Então, se você acrescenta uma determinada massa no primeiro membro, você deve acrescentar esta mesma massa no segundo para que a equivalência, ou seja, a igualdade se mantenha, certo? Da mesma forma, se você retirar uma determinada massa, no caso a massa 3, do primeiro membro, para que a igualdade se mantenha, você também precisa retirar a mesma massa do segundo membro, né? Obtendo-se aqui uma nova igualdade e sustentando-se, mantendo-se a relação de equivalência, ou seja, a relação de equilíbrio expressa por uma igualdade. E se você tem uma igualdade juntamente com um número desconhecido, você vai ter a composição e o conceito de uma equação. Tudo bem? Tudo certo?
Apliquemos esta ideia que você me acompanhou aqui nesse modelo matemático de observação na primeira situação. Veja, a Petrobras é pioneira na extração de petróleo em alto mar. Alguns desses poços chegam a atingir até 2.000 metros abaixo da superfície d'água, ou seja, do nível do mar. Com base no esquema ao lado, qual é a altura da torre? Perceba que uma situação parecida com essa nós já desenvolvemos nas aulas anteriores, porque no primeiro tópico nós estávamos representando a equação. Agora, com o desenvolvimento dos princípios, que nós chamamos de princípio aditivo, acrescentar massa ou retirar massa, nós temos propriedades, propriamente ditos os princípios, que nos possibilitem determinar a altura da torre, resolvendo a equação e não somente a representando, certo? Então veja só, do topo da torre até o fundo do mar, que corresponde aqui à profundidade, nós temos 523 metros. Se da superfície d'água até o fundo do mar nós temos 465 metros, qual vai ser a altura da torre? Do nível do mar até o topo dela, certo? Representemos aqui juntos, veja só. Nós temos a altura, somado com 465 metros, equivalente a 523. Ou seja, não somente equivalente, mas igual, que corresponde à altura total, à distância total do topo que você tem aqui da torre até o fundo do mar, certo? Então, perceba a composição da sentença que você chama de equação, porque temos aqui uma igualdade e temos aqui a incógnita, que é a altura que nós desejamos descobrir. Número desconhecido é representado por uma incógnita. Perceba que nós poderíamos ter escrito aqui x mais 465 igual a 523. A mais 465 igual a 523. Perceba que a altura h foi somente uma sugestão de representação para a medida que nós não conhecemos, certo? E diante disso, apliquemos o princípio aditivo que nós acabamos de verificar. Veja, desenvolvendo tem-se, olha lá, h mais 465 igual a 523. Se nós temos aqui 465, sugere-se descontar essa medida tanto do primeiro membro quanto do segundo membro para determinarmos a altura da torre. Descontando-se, perceba que se você desconta 465 do primeiro membro, você precisa descontar 465. Descontar, diminuir, subtrair do segundo membro também para que a igualdade se mantenha. Diante disso, nós sabemos que a altura desta torre vai corresponder a 58 metros. Logo, a altura da torre é de 58 metros, aplicando o princípio aditivo representado neste modelo que nós temos aqui. Certo? Todo mundo me acompanha nessa ideia? Agora, diante disso, vamos fundamentar a aplicação do princípio aditivo que nos diz o seguinte, veja. Adicionando ou subtraindo um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade mantendo-a. Generalizando, tem-se para números quaisquer, A, B e C, no universo do conjunto dos números racionais que nós estamos discutindo aqui sempre, nós temos lá, se A é igual a B, se nós adicionamos um valor C no primeiro membro, isso significa que nós precisamos adicionar o mesmo valor C no segundo membro para que a igualdade se mantenha, tanto adicionando como também poderíamos ter subtraído. Diante disso, observe comigo a relação de equivalência que se estabelece aqui para você. Ó, balança equilibrada, podemos acrescentar mais 2, tanto no primeiro quanto no segundo membro, para manter a igualdade, ou retirar 2, tanto do primeiro membro como do segundo, para manter novamente a igualdade. Agora você vai ter um tempo de análise para fixar o primeiro princípio que corresponde ao aditivo em termos de resolução de equações. Tempo para você!
Determinada a análise do princípio aditivo? Convido a todos agora a explorar o segundo, que é o princípio multiplicativo. Analise comigo a seguinte situação. Veja, Marcelo está desvendando o número da quadra em que mora seu amigo. O dobro desse número desconhecido corresponde a 32. Veja, em qual quadra o amigo de Marcelo mora? Então veja, atenção ao sinalizador multiplicativo no teu enunciado. O dobro do número da quadra que nós queremos descobrir corresponde a 32. Portanto, podemos representar. Olha lá. 2q é igual a 32. Q é o número da quadra. Poderíamos ter colocado 2x igual a 32. Poderíamos ter colocado 2y igual a 32, né? Diante de todas as representações para um número desconhecido, certo? E agora? Ler 2q é a mesma coisa que ler 2 vezes q. Sugere-se a aplicação do seguinte princípio. Voltemos ao modelo da balança. Vamos dobrar a quantidade que nós temos em um dos membros. Se nós temos aqui a massa 2, agora nós vamos dobrá-la e vamos colocar aqui a massa 4, tá? Para que essa igualdade se mantenha, isto significa que nós também precisamos dobrar a massa, né, que nós temos no segundo membro. Então, vamos substituir lá pelo seu dobro. Dobro de 2 são 4. Perceba que quando você dobra a massa do primeiro membro, você também necessita dobrar a massa do segundo para que a igualdade se mantenha. Da mesma forma, nós podemos repartir estas massas em partes iguais para que também a igualdade se mantenha. Então agora acompanhe comigo o processo inverso. Vamos reduzir a massa do primeiro membro, que é 4, para a sua metade, que vai corresponder a 2, retornando à ideia anterior. O que isso significa? Significa que nós precisamos reduzir também pela metade a massa do segundo membro para que novamente a igualdade se mantenha. Perceba as relações que nós temos aqui. Dobramos as massas dos dois membros para a igualdade se manter. Reduzimos a metade a massa dos dois membros para a igualdade se manter, sustentando e definindo o princípio de equivalência, certo? Exatamente isto nós vamos aplicar nesse modelo matemático que está expresso aqui para você, tá? Ou seja, se o dobro do número da quadra de Marcelo é 32, reduzimos a metade. 2q sobre 2 vai ser igual a 32 sobre 2. Por quê? Se você determina a metade do valor do primeiro membro, determina-se também a metade do valor do segundo membro para que a igualdade se mantenha. Tendo-se a metade, temos lá, metade de 32, nós vamos ter 16. Em qual quadra o amigo de Marcelo mora? Isso significa que ele vai morar na quadra 16. Beleza? Olha lá. E agora nós temos a aplicação do princípio multiplicativo, dobrando, determinando a metade. E isso vai compor o seguinte para nós. Veja, olha lá. Multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova igualdade, mantendo-a equivalente à anterior. Generalizando, tem-se. Perceba que nós temos os mesmos A, B e C, números racionais, nosso universo numérico de análise. Se você multiplica o primeiro membro por um determinado número C, para que a igualdade se mantenha, você deve multiplicar o segundo membro pelo mesmo valor. Não somente multiplicar, mas também repartir, dividir. Agora, nós vamos, assim como nós fizemos com o princípio aditivo, termos um tempo para analisar o princípio multiplicativo. Analisando comigo.
equivalência analisados, tanto o aditivo que se refere a acrescentar ou retirar, fazendo referência às operações de adição e subtração, e também o multiplicativo, que se refere às ações de, por exemplo, dobrar ou reduzir a metade, fazendo referência à multiplicação e à divisão. Estes dois princípios que nós analisamos aqui, iremos utilizar para resolver equações, certo? Perceba o nosso caminhar analítico do processo de resolução de uma equação. Importantíssimo para você. Por quê? Porque nós constantemente em nossas ações diárias estamos descobrindo valores. E a aula de matemática que você está acompanhando agora é justamente para representar essas situações com números que você não conhece e passa a conhecer descobrindo-os, certo? Olha lá a primeira proposta que nós temos para representar e analisar. O quádruplo do número, de produtos idênticos já produzidos, adicionado com outros 20, resulta na capacidade total de armazenamento de um depósito que é de 80 produtos. Quantos desses produtos já foram produzidos? Então veja, capacidade total, 80 produtos. Ou seja, é igual a 80. Pergunta-se, o que é igual a 80? O quádruplo do número de produtos idênticos já produzidos. Número de produtos idênticos já produzidos. Queremos saber qual é este número. Se nós não sabemos, incógnita para eles. Você pode escolher, tá? Adicionado com outros 20. E agora, como que nós iremos representar e determinar esse valor utilizando o princípio aditivo e multiplicativo? Tempo para que você possa registrar, representar e aplicar os princípios. Situação representada? Determine comigo a identificação, representação e aplicação dos princípios. Olha lá, o quádruplo, 4 vezes o número de produtos idênticos já produzidos. Se nós não sabemos quantos são, incógnita para eles. É o valor que nós queremos descobrir, né? Adicionado com outros 20. Resulta na capacidade total de armazenamento de um depósito que é de 80 produtos. Veja só a sentença que nós já representamos aqui. 4P mais 20 igual a 80. A primeira frase do teu enunciado diz respeito a exatamente esta linguagem algébrica que nós caracterizamos aqui, representado por uma equação, tá? Quer ver? Observe comigo. O quádruplo de um número de produtos idênticos já produzidos, chamado de P, adicionado com outros 20, corresponde à capacidade total desse depósito, que equivale, é igual a 80. Exatamente o que está escrito no enunciado está representado aqui. Pergunta-se para você, quantos desses produtos já foram produzidos? Agora, fazendo uso do princípio aditivo e do princípio multiplicativo, nós vamos determinar quantos são esses produtos que já estão guardados lá no seu depósito, beleza? Perceba que nós temos aqui a adição de 20. Sugere-se descontar, diminuir, subtrair 20 de cada membro. Olha lá, se você subtrai 20 do primeiro membro, isto significa que você deve subtrair 20
também do segundo membro, para que a igualdade se mantenha, né? Olha lá, mais 20 com menos 20 são opostos. Adicionados dá zero. Vai te sobrar somente o 4p aqui, né? 80 menos 20, 60. Aplicado o princípio aditivo. Até esta parte da resolução. Todos me acompanham? Beleza. Agora nós vamos para a segunda parte, onde nós temos a aplicação do princípio multiplicativo. 4p é o mesmo que ler 4 vezes p. É igual a 60. Sugere-se dividir ambos os membros pelo coeficiente do termo 4p. Ou seja, determinarmos a quarta parte, dividir por 4. Então temos lá, dividindo por 4, o número de produtos idênticos já produzidos vai corresponder à quarta parte de 60, que vale 15, certo? Perceba aqui, ó, 4 dividido por 4, um número dividido por ele mesmo, sempre 1. Uma vez o p, o próprio p, que é o valor que nós desejamos descobrir. E já sabemos que ele vale 15, certo? Olha lá, diante disso, logo já foram produzidos 15 produtos idênticos. Lembre-se que o total de produtos que podem ser armazenados no depósito é 80. Tudo bem? Olha lá, observação número 1 sobre esta situação. A equação 4p mais 20 igual a 80 tem como primeiro membro 4p mais 20. Primeiro membro, tudo o que nós temos antes do sinal de igual. E como segundo membro, 80, tudo o que nós temos depois do sinal de igual. Nesta equação, a incógnita, o número desconhecido, é p. Se p é igual a 15, é o mesmo que afirmar que 15 é raiz ou solução da equação, pois 4 vezes o 15 mais 20 é igual, é equivalente a 80, satisfazendo a relação de igualdade, certo? Olha lá, diante disso, estas duas observações que estão aparecendo aqui para você são importantíssimas que você as registre após a resolução que nós já dialogamos aqui. Tempo para você! E aí, observações analíticas todas registradas? Perceba que nós estamos conceituando aqui o processo de resolução de uma equação do tema soluções. Mas essas soluções são organizadas e elas são, digamos, agrupadas? De que forma e vem de onde? Qual é a referência que nós temos para solucionar equações? De qual universo nós estamos falando aqui? Acompanhe comigo a seguinte situação. Veja, Márcia mora em uma casa de número par. Promovendo um enigma para sua amiga que vai lhe visitar, ela perguntou: você apertará a campainha da casa que tiver a raiz ou solução de qual equação a seguir? Primeira equação, 4a menos 10 igual a 10. Segunda situação, 2b menos 7 igual a b mais 1. Com isso, a amiga de Márcia apertou a campainha da casa número. Agora, você vai ter um tempo somente para dedicar-se à resolução da primeira equação
4a menos 10 igual a 10. E da segunda equação, 2b menos 7 igual a b mais 1. Aplicando os princípios aditivo e multiplicativo. Atentando-se à ideia inicial da tua proposta. Márcia mora em uma casa de número par. E agora? Qual é o número da casa de Márcia? E aí, qual é o número da casa de Márcia? Perceba que para essa situação, nós estamos explorando, do começo ao fim, o processo de resolução de equações, aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, certo? Então vamos lá. Márcia mora em uma casa de número par. Perceba o universo numérico que nós estamos tratando aqui. Casa de número par. Os números ímpares estão todos excluídos, tá? Então, nós estamos delimitando um conjunto chamado de universo para solucionar esta situação por meio das raízes ou soluções das suas duas equações apresentadas. É necessário ter um número par aqui. Se nós encontrarmos um número ímpar como solução, não é satisfeita esta situação, certo? Então, vamos lá. Você apertará a campainha da casa que tiver a raiz ou solução de qual equação a seguir. Vamos nos dedicar à resolução de cada uma delas. Primeira, 4a menos 10 igual a 10. Diante disso, perceba comigo, nós vamos adicionar 10 ao primeiro membro e também ao segundo para que a igualdade se mantenha. Adicionando, nós vamos ter lá 4a igual a 20, aplicando o princípio aditivo. Depois, nós vamos ter aqui a aplicação do princípio multiplicativo, determinando a quarta parte de cada um dos membros, de ambos os membros, para manter a igualdade. A quarta parte de 20, você tem que a suposição do número da casa de Márcia vale 5. Será? Verifique comigo a resolução da segunda equação. 2b menos 7 igual a b mais 1. Vamos inicialmente acrescentar 7 em cada um dos membros. Olha lá, mais 7 para o primeiro membro, mais 7 para o segundo. Temos o seguinte, 7 menos 7 podemos cancelar porque eles são opostos, e 7 mais 1 serão 8. Então nós temos lá 2b igual a b mais 8. Perceba que a incógnita b, ela aparece nos dois membros da sua equação. Para que a gente possa determinar o valor de b, perceba que no segundo membro você tem b. Sugere-se descontar b, tanto do primeiro membro quanto do segundo, para sabermos o seu valor. Quer ver? Olha lá. Aplicando o princípio aditivo novamente, descontando-se, subtraindo-se b do primeiro membro e subtraindo-se b do segundo. Se você tem b e retira b, perceba que são opostos, você vai poder cancelar. Nós vamos ter aqui somente o 8. Nesse caso, teremos 2b menos b, sobra b. Lembre-se que ler b é a mesma coisa que ler 1b. Por isso, 2 menos 1, 1b.
E a casa, de acordo com a resolução da segunda equação, vale 8. Lembra-se no enunciado, na parte inicial, que dizia que o número da casa de Márcia era par? Pergunta-se agora, qual raiz ou solução, ou melhor, qual equação, em termos de suas soluções, satisfaz a situação apresentada? É a primeira, cujo número sugere-se 5, ou a segunda, cujo número sugere-se 8? Veja comigo. Com isso, a amiga de Márcia apertou a campainha da casa número 8, porque necessariamente você tem aqui um número que é par, certo? Isso nos traz dois conceitos muito importantes em termos de resolução, que você vai passar a chamar de conjunto universo e conjunto solução de equações do primeiro grau, certo? Então vamos conceituá-los aqui. Agora pensemos. Por que a raiz ou solução de uma equação foi aceita no contexto e a da outra não? Né? Então temos lá, uma vez que o número da casa de Márcia é par, somente se aceita raiz ou solução par, né? É a condição do teu problema. Portanto, a equação que apresenta raiz ou solução 5 não satisfaz a condição do contexto, né? Olha lá, matematicamente tem-se o seguinte para você. Veja, conjunto universo, denominado por U, são todos os valores possíveis que a incógnita pode assumir. Na situação, números pares. Geralmente irão aparecer para você o nosso universo numérico de trabalho. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. A partir de agora, nos atentemos a qual universo numérico nós estamos trabalhando. O conjunto solução de cada equação obrigatoriamente faz parte de um desses conjuntos universos que nós vamos ter aqui. Na situação, nós tínhamos somente números pares. Ímpares não poderiam ser aceitos. Essa é a distinção de conjunto universo e conjunto solução. Universo, todos os valores possíveis para aquele número, né? Para aquela situação. Solução é o valor que satisfaz a equação, ou seja, o valor da incógnita do número desconhecido que obrigatoriamente faz parte desse conjunto solução. Duas informações importantíssimas para compor os registros no seu caderno de matemática. Tempo para você! Tudo registrado? Acompanhe comigo novamente os comparativos que nós temos aqui. Conjunto universo, todos os valores possíveis para aquela situação. Na situação anterior, somente números naturais pares, é o número da casa da Márcia, certo? E conjunto solução é o valor que satisfaz a situação. Nesse caso, na situação anterior, o número da casa é 8, pertencente ao subconjunto dos números naturais pares. É o nosso conjunto universo. Só se aceita números pares para esta situação. Beleza? Tudo bem? Olha lá o que nós podemos representar agora. Pode-se expressar
Resolução da primeira equação. Perceba que o A vale 5, é número ímpar. E agora está aparecendo para você o seguinte: a solução desta equação para o conjunto universo dos números pares é vazia. Atenção às duas representações do conjunto solução vazio. Entre chaves e nada dentro, ou o símbolo propriamente dito do conjunto solução vazio. Mas por que nós estamos representando isso desta maneira? Atenção à notação matemática nova que está aparecendo para você e a situação. A casa de Márcia é um número par. Ela assume um número par. Se você encontra uma possibilidade de solução ímpar, perceba que este número 5 ímpar não satisfaz a situação apresentada. Por outro lado, nós temos a segunda equação que representa para você a solução ou raiz 8. E aqui sim nós temos a solução. Por que nós temos a solução? Porque o número 8 satisfaz a situação da casa de Márcia condicionalmente ser um número par. Portanto, o número 8 é aceito deste conjunto universo. Faz parte obrigatoriamente dele. Tudo bem? Tudo certo? Todo mundo me acompanha nessa ideia em termos de conceito explorado aqui? Beleza! Olha lá a proposta número 3. Um agricultor colocou sua produção de morangos em caixas com 4 dúzias de morangos cada uma. Dúzia, 12 unidades, certo? Se tivesse colocado em caixas com 3 dúzias cada, teria de usar 56 caixas a mais. Pergunta-se para você, quantos eram os morangos? E agora, como que nós iremos representar? Como que nós iremos compor uma equação para solucionar um problema desta natureza? Tempo de registro, representação e solução para você. E aí, tudo certo? Você já tem condições de me dizer quantos são os morangos? Represente comigo, veja só. Um agricultor colocou sua produção de morangos em caixas com 4 dúzias de morangos cada uma. Então nós podemos começar aqui a perceber. Veja comigo, olha lá. Para Y sendo o número de caixas. Perceba que pode ser X, pode ser A, pode ser M de morangos. Qual incógnita você quiser representar, certo? Olha lá, diante disso, caixas com 4 dúzias de morangos cada. Uma dúzia, 12 unidades. 2 dúzias, 2 vezes 12, 24. 3 dúzias, 3 vezes 12, 36. 4 dúzias, 4 vezes 12, 48 unidades de morango por caixa. 48Y, certo? E depois, se tivesse colocado em caixas com 3 dúzias cada, ou seja, 36, como nós estamos dialogando, teria de usar 56 caixas a mais. Então, 36 unidades de morango por caixa
mais 56 caixas. Lembre-se que Y é o número de caixas que nós estamos organizando aqui, certo? Diante disso, preste atenção aqui conforme as nossas representações. Caixas com 4 dúzias de morangos cada, 48Y. Caixas com 3 dúzias mais 56. Olha só. Caixas com 3 dúzias, 36 unidades de morango vezes o número de caixas por caixa, mais 56 caixas com 3 dúzias cada. Ou seja, 56 caixas com 36 morangos cada uma. Nós temos aqui a aplicação direta do raciocínio proporcional. Portanto, nós temos lá 56 vezes 36, 2016. Agora, prestando atenção no contexto do teu problema, são duas organizações que nós podemos afirmar que elas são equivalentes aqui. Podemos organizar todos os morangos em 4, ou melhor, em caixas com 4 dúzias cada, ou em caixas com 3 dúzias cada, mais 56 caixas com 3 dúzias cada também. Portanto, essas duas maneiras de organização de todos os morangos são equivalentes, ou seja, são duas maneiras diferentes de organizar a mesma quantidade de morangos. Logo, são iguais, são equivalentes. Então, pode-se escrever 48Y é igual a 36Y mais 2016. Nesse caso, apliquemos o princípio aditivo. Desconta-se 36Y do primeiro membro e 36Y do segundo, tendo-se 12Y igual a 2016. Perceba o fator multiplicativo do número de caixas. Apliquemos o princípio multiplicativo propriamente dito. Nesse caso, vamos dividir ambos os membros por 12. 2016 dividido por 12, nós vamos ter aqui 168 caixas. Caixas, não número de morangos ainda, certo? Diante disso, se uma dúzia de morangos são 12, como nós já estamos dialogando aqui, então 4 dúzias são 48 morangos por caixa, certo? Se nós temos 48 morangos em cada uma das 168 caixas, podemos realizar 168 caixas vezes 48 unidades de morango cada uma, você vai ter o total de 8.064 morangos organizados nas caixas. Beleza? Tudo certo? Me acompanha na constituição desse descobrimento de valor correspondente ao número de morangos? Tudo certo? Hoje nós aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive na linguagem algébrica, principalmente na linguagem algébrica, certo? Todos desenvolvendo a organização impecável do caderno, resolvendo equações, dialogando com seu professor. Combinado? Cuidando-se, preservando-se, prevenindo-se. Até a nossa próxima proposta. Tchau!